Paz, meus irmãos, essa aula 2, tem como título Como Deus se faz conhecer. Essa é a segunda aula desse mês da revista Examinar as Escrituras. Antes de começar essa aula, gostaria de dar umas dicas aos irmãos. Antes de qualquer coisa, temos que crer 100% na Bíblia. Isso é um dever do cristão. Temos que falar com ele sempre em oração, sempre que possível. Estudar ele pela palavra de Deus. E como cristãos, temos que saber que teorias que existem por aí, tipo a Big Bang, que fala que o mundo foi criado através de explosões, uma grande explosão, e a de Charles Darwin, que diz que nós somos criados por causa do macaco, depois vem as moléculas, tudo mais, não serve para nós. Nós sabemos que fomos criados, feitos, imagem e semelhança de Deus, lá no começo de tudo, pelas mãos do Senhor, como também os céus, a terra, a estrela, tudo mais. Então, para nós não servem essas teorias. Nós vamos viver 100% Bíblia. E a Bíblia não diz essas coisas de acordo com as teorias que tem por aí. Por que eu falo que tem que conhecer 100% da Bíblia? Olha o que diz Apocalipse 22, 18 e 19. Diz assim: declara a todos os que ouvem a palavra da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar algo na palavra, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e a santa cidade, que são descritas nesse livro. Então, se você colocar algo ou tirar algo, se não acreditar em alguma coisa que você está tirando, imaginando que tem que tirar, pode tirar, não pode. A escritura é clara, tá ok? Então, nós podemos perder parte da árvore da vida se a gente fizer essas coisas, como diz a palavra lá em Apocalipse. O texto base da nossa revista hoje está em Salmos 19, 1, 14, que diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai ao seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são verdadeiros, são todas elas justas. São mais desejáveis do que ouro puro. São mais doces do que mel, do que gotas de favo. Por elas o teu servo é divertido. Há grande recompensa em obedecer-lhe. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Isso, Salmo 19, 1 a 14. O versículo-chave da nossa revista é o Romanos 1,20, que diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Qual que é o alvo da nossa lição? Mostrar que Deus nunca deixou de testemunhar a respeito da sua existência. São muitas maneiras de conhecê-lo. Contudo, as Escrituras Sagradas mostram o meio mais eficaz e perfeito para revelar a sua pessoa. Então, no mundo existem tantas coisas que a gente pode olhar como fosse feitas por Deus, e a presença de Deus, mas a Escritura nos revela tudo o que a gente precisa para conhecer verdadeiramente a Deus. Por isso que eu falo, tem que crer 100% na Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que conhecer, tem que estudar para conhecer verdadeiramente a Deus. Saberemos que a palavra está à disposição de todos. A Bíblia está à disposição de todos. Desejaremos conhecer a Deus, autor das Escrituras. Através desse estudo, a gente vai desejar conhecer mais a Deus ainda. E ficaremos determinados a conhecer mais e mais das Escrituras. Não só de Deus, mas das Escrituras que as Escrituras dizem, né?
É imensamente gratificante tomarmos conhecimento da bênção que Deus preparou para nós. Somos imagem e semelhança dele. Que privilégio, né? A gente ser imagem e semelhança de Deus. Isso é uma bênção, né? Bênção tremenda. Mas como fomos criados? Como foi criado Deus? Como podemos escrever nosso Criador? Baseados no quê? Essas são algumas perguntas que a gente se faz, né? Como podemos descrever Deus? Como ele foi criado? Quem criou Deus? Algumas perguntas que o mundo faz, né? Até mesmo Adão, em estado de perfeição, precisou da revelação de Deus para conhecer a si mesmo e os propósitos do Criador para a sua vida. Então Adão estava sem pecado, né? No início, e mesmo com tudo isso ele ainda precisava que o Senhor mostrasse para ele os propósitos dele e para ele se conhecesse a si mesmo. Tudo que sabemos de Deus, do nosso passado, presente e futuro, é porque Deus nos revelou, direta ou indiretamente, como vamos ver a seguir. Então vamos ter dois tópicos na revista, a revelação indireta e a revelação direta, que vamos estudar. Primeiro, a revelação indireta ou geral. Indireta por quê? Não é diretamente com Deus. Ele está mostrando através das coisas que ele faz, que ele fez, que ele vai fazer, a presença dele, né? E a gente vai ser pela revelação essa indireta, ou a se chama geral. Vamos fazer uma explicaçãozinha sobre isso aí. Romanos 1,20 já lemos, né? Aqui tem na revista como Romanos 1,20, um versículo, mas vamos dar continuidade. No ato da criação, Deus implantou na natureza do homem, ou seja, na consciência, a capacidade de reconhecê-lo por meio de tudo que criou. Tal percepção se verifica no forte instinto religioso que se apresenta em todas as partes da Terra. Então, no mundo inteiro, a gente tem pessoas procurando Deus, de uma forma certa ou da forma errada. Muitas tribos, muitas nações, muitas pessoas, muitas civilizações procuraram Deus de formas variadas. E a gente conhece Deus que nós temos, Deus maravilhoso. Só que no mundo inteiro se busca conhecer a Deus de uma forma ou de outra. O texto Salmo 19:1 é usado comumente para mostrar que a grandeza, o poder e a perfeição de Deus se mostra por meio da natureza. Se você puder depois ver lá, que é o que nós estamos lendo em cima, o texto 19:1, que diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então é um texto que já mostra que é tudo, né? Deus faz tudo e é tudo, né? Aproveite as oportunidades que a revista está colocando, eu também digo a mesma coisa, para ensinar seus filhos, netos, né? Até parentes, muitas vezes não precisa ser criança, a saber como reconhecer Deus nas maravilhas do mundo, através da natureza, né? Minha sogra fala muitas vezes que para ela Deus é a natureza, ou a natureza é Deus. Não é dessa forma que ela fala, mas para entender. Tudo que ela vê na natureza, no mato, nas plantações, ela diz que ela vê Deus nesse momento. Deus deixou patente por meio de toda a criação os inquestionáveis sinais de sua existência. Portanto, a consciência humana cristã, ou seja, a nossa consciência cristã, revela a existência de Deus Santo, de um Deus Santo. Diferentemente do incrédulo, pois a consciência do incrédulo, ou dele, né, pode estar prejudicada pela presença do pecado original ou do pecado pessoal. Então nós, cristãos, temos que verificar que tudo que é feito no mundo, tudo que foi feito, mais, é de Deus. E a nossa consciência revela que tudo feito no mundo é de Deus. Então para nós é fácil entender. Talvez o incrédulo não, o incrédulo muitas vezes não tem essa facilidade de entender que tudo é criado por Deus e Deus fez tudo da forma que ele quis. Cegos pelo pecado, os homens começaram a cultuar criações, as criações de Deus, né? Sol, lua, pedra, animais e madeira, tudo mais. Ao invés do Criador, em vez de cultuar a Deus verdadeiro, da forma verdadeira, da forma certa, começou a cultuar várias coisas, né? E isso a gente sabe que está errado, né? Aí surgiram as superstições, o politeísmo, ou seja, são crença em diversas divindades. Creem em várias divindades, não numa só, não só na principal, que é Deus, né? Que em várias divindades, que é errado. A idolatria, que a gente conhece, né? O panteísmo, que diz que Deus é todo o universo,
Deus é todo o universo. Deus ele fez todo o universo, Deus é tudo, mas ele não é todo o universo. Ele é o criador de todo o universo. E os mais degradantes atos de imoralidade. Isso no mundo pecaminoso, o mundo errado, o mundo está aí fora, que não conhece a Deus como a gente conhece, né? Portanto, esse ensino nos leva a concluir que se não fosse o pecado inicial que corrompeu nossa percepção espiritual e moral, bastaria a revelação geral para que tivéssemos um conhecimento equilibrado e um relacionamento saudável com o nosso Criador. Igual Adão tinha, né? Perfeito, sem pecado, tinha uma relação próxima a Deus e conhecia a Deus de andar com ele, né? Mas agora temos que usar também a revelação especial para conhecer Deus. A revelação indireta, exatamente, nos mostra as coisas que Deus fez. Então, revelaria a Deus através das coisas que ele fez, de tudo que ele fez. Mas como o pecado alcançou a gente, infelizmente, no passado, a gente agora precisa da revelação direta para conhecer a Deus, né? Vamos conhecer daqui um pouquinho essa revelação. Agora vamos falar sobre 4 tópicos da revelação indireta ou geral dessa lição. São 4 tópicos que a gente vai abordar. Primeiro tópico. As obras da criação revelam a existência de Deus. Que está em Salmo 19, que já lemos, vou ler novamente. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Então, isso é claro, né? Já foi falado um pouquinho mais atrás. Nada na criação é imperfeito. Vamos falar sobre o coronavírus que está na mídia, né? É a criação de Deus. O diabo não criou, o diabo não cria nada. É a criação de Deus. Ele estava no lugar certo, da forma certa, perfeitamente adequado ao sistema que Deus implantou, mas infelizmente algumas mexidas do homem, quem sabe, tenha desenvolvido, feito com que ele saísse da posição que ele estava e começasse a atacar o mundo, né? Então, tudo é perfeito na criação de Deus, tudo, desde o vírus até o homem, até tudo é perfeito. Ou incompleto. Tudo que Deus faz é completo. Não existe nada que é incompleto. Tudo tem a perfeição e ele é completo em tudo para o que deseja o Senhor. Só uma mente superior poderia promover tamanho equilíbrio entre o céu e a terra. São obras da criação, né? Gravidade, explica-se a gravidade, mas foi a perfeição de Deus que fez isso. A nuvem, a chuva, as plantas, os animais, é tudo perfeito, tudo equilibrado, tudo. O animal come a comida certa, a planta se desenvolve através de tal coisa, do chão, da terra, do minério, tudo. Então, tudo que está na nossa volta, no mundo inteiro, é perfeito. Revela a existência de Deus, que só uma mente superior poderia fazer isso. Segundo ponto, o senso de moralidade revela a existência de Deus. Romanos 2,15 diz: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. De onde vem? Agora, explicação. De onde vem o homem? De onde vem ao homem a consciência do certo e do errado? Fora da lei do homem. Tem a lei do homem que fala que você tem que fazer tal coisa assim, assado, então ele sabe se está certo ou errado pela lei do homem. Mas por que a gente sabe que é certo ou errado? Senão da convicção que existe um ser supremo ao qual vamos prestar conta no futuro. A lei do homem é uma coisa e a lei de Deus é outra. Se a gente tem convicção que a gente vai prestar conta no futuro, né, a gente tem a certeza que existe um Deus, esse Deus supremo, que a gente vai ter que falar com ele no futuro, como diz a palavra, né? Tem que vão ser julgados, vão ser trabalhados por Deus e vão prestar essas contas. Então, a gente tem a consciência certa e errada através de sabemos que existe esse Deus maravilhoso. Terceiro ponto. A história revela a existência de Deus. Esdras 1:2 diz o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Deuteronômio 4:14 diz: naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhe decretos e leis para que vocês cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Portanto, a mão de Deus pode ser vista por meio do juízo que exerce na ascensão e na queda de nações, como o povo na época de Noé,
todo mundo morreu, ficou só a família de Noé. Porque Deus ele revela na história a existência dele. A Torre de Babel teve a separação de línguas. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo pecado, pelas coisas erradas que estavam fazendo. Impérios antigos, nações até mais novas, seguiram essa mesma tendência de tudo sempre colabora para os projetos de Deus, da forma que ele pode extinguir, pode criar novas coisas, novas nações. Talvez a história existiam várias, para tudo ser perfeito da forma que ele quer. Então, os propósitos eles são alcançados da forma que ele quer, através da história também. Quarto, a intuição religiosa revela a existência de Deus. Jonas 1,5 diz: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, prestando atenção. E atiraram as cargas no mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, ser deitado, dormia profundamente. Olha a confiança no Deus. Estava todo mundo jogando as cargas para fora, estavam perdidos, estavam sofrendo, né, os marinheiros, e Jonas dormindo, porque ele confiava no Deus. Mas a intuição religiosa fazia com que esses marinheiros, não crendo no nosso Deus, um Deus maravilhoso, Deus criador, regenerador, né, eles começassem a falar com os seus deuses, os deuses deles, para ver se conseguia resolver esse problema. Mas não foi resolvido. Resolvido agora, quer ver? Então, em Jonas 1, 15, 16 diz assim: então pegaram Jonas e os lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Isso você tem que ler um pouquinho da história de Jonas para entender um pouco melhor, mas diz assim no versículo 16: ao verem isso, que o mar tinha se aquietado, porque Jonas tinha sido lançado ao mar, os homens adoraram ao Senhor Deus, não aos deuses dele, ao Senhor Deus, com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhes votos. Essa é a intuição religiosa. Eles pensavam em outros deuses que não era o Deus que a gente conhece. Pensavam, fizeram tudo para poder conquistar a vitória dessa embarcação e não conseguiram. Quando eles viram que Jonas, teoricamente, era entre aspas, o problema, quando lançaram ele ao mar, o mar se aquietou. Então eles viram que existe um Deus realmente na vida de Jonas e na nossa vida também. Como explicar a busca incessante por Deus em todas as civilizações, se não for pela própria intuição humana sobre a existência de um Deus poderoso e supremo? Então, a intuição religiosa sempre existiu, né? Todos os povos procuraram as coisas de Deus e todos não acharam o Deus certo e alguns acharam um Deus perfeito, que é o nosso. Apesar da cegueira provocada pelo pecado, ninguém, nem mesmo o ateu, pode alegar completa ignorância sobre Deus, pois ele sempre testemunhou da sua existência, caráter e propósito, como está em Romanos 1,20, lido acima, né? 1,20 lido acima. Pecado original, né? Pecado adâmico, fez uma cegueira em nossas vidas, né? Em nossa existência, né? Mas através de toda essa completa informação que a gente tem e a própria intuição que a pessoa tem, que tem que ter alguma coisa superior ou suprema que rege tudo isso no mundo, essa intuição religiosa que tem que ter apenas um homem, um Deus, uma essência de tudo, tem que estar em alguma coisa, em alguém. E isso as pessoas muitas vezes não explicam. E a gente sabe que Deus é o nosso supridor. Então, a intuição de todo mundo, que tem que existir alguma coisa superior, é que revela a existência de Deus para todo mundo e para nós, né? O segundo tópico da revista, que é a revelação direta ou especial, vamos explicar agora. Revelação direta ou especial. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Irmãos, tudo que está escrito na Escritura é inspirado por Deus. Deus fez tudo da forma que Ele quis, escreveu da forma que Ele quis. É útil para ensino, nós estamos fazendo, ensinando, para repreensão, nós somos repreendidos pela palavra, para correção, nos corrige a palavra, e para instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a revelação direta é exatamente isso.
É a palavra de Deus revelada diretamente para nós através da Bíblia. A revelação direta começou no paraíso. Não começou agora, começou no paraíso. No momento da queda do homem. Até a queda do homem, Adão vivia com Deus, e a revelação é feita por tudo que ele tinha preparado. Todas os 6 dias que ele preparou a terra toda, junto com o homem, obviamente, indiretamente já estava revelando a Deus, que era pela perfeição que era, né? E depois de Adão, sim, que começou a nossa queda, né? Quando Deus mencionou Adão e Eva, que um de seus descendentes, ou seja, Jesus, mudaria a sorte de todos os homens. Então, aí foi a revelação já direta. Começou a revelação Deus dizendo a Adão que realmente lá no futuro teria uma pessoa em carne e osso que seria preparada, podemos dizer assim, que iria mudar a vida da gente. Como a sua vida e a minha vida foi mudada através de aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Mas em Adão, ele tinha uma revelação, era indireta, mas depois de Adão, da queda do homem, virou direta. Essa primeira revelação especial, ou seja, no paraíso, a revelação direta ou especial, né, que é o caso, mostrou-se progressiva, renovando-se de tempos em tempos, com Abraão, Jacó, Moisés, Davi, até se cumprir em Jesus Cristo. Então, essa revelação especial, que nós estamos falando que é direta quer falar sobre Jesus mesmo, ela foi progressivamente avançando, até chegar em Jesus, na sua morte, ressurreição, que nos livrou da morte eterna, né? Então essa é a revelação especial que a gente tem que acompanhar sempre, né? Deus se fez conhecer indiretamente pelo cenário da criação, ou seja, pela revelação indireta, pelo cenário da criação, como está em Gênesis 1 a 1:25. E passou a usar a história do povo de Israel como cenário de uma revelação direta de si mesmo aos homens. Então, o povo de Israel, a gente sabe que o povo de Deus, o povo de Israel, foi feito todo o Velho Testamento baseando-se no povo de Israel. E quando Jesus foi pregado na cruz e ressuscitou, nós começamos a ser povo dele também. Então, lá, indiretamente, foi no cenário da criação. E depois disso, por povo de Israel, diretamente falando já do futuro Jesus Cristo. Tomou providência para que a história e a sua palavra, inicialmente de Jesus israelita, como eu tinha falado, fosse documentada, copiada e perpetuada para que toda a humanidade pudesse desfrutar dela até hoje. Então, foi escrito nos pergaminhos, foi escrito em todos os papéis da época lá, para que no futuro fossem descobertos e fosse revelado a nós. Tudo foi feito da forma certa, como Deus queria, através da mão das pessoas, de uns homens, e foi documentada totalmente da forma que ele queria, foi copiado por várias vezes, por várias pessoas, e depois ficou perpetuado na Bíblia em nossos corações. O pecado original tirou do homem a capacidade de reconhecer Deus por meio da razão, da intuição e da criação. Após o pecado, já não seria possível perceber os planos, a graça e o amor de Deus por nós. Por isso que, após o pecado adâmico, Deus ele começou a mostrar de forma diferente todo esse amor, essa graça por nós, através de conhecimento da Bíblia, conhecimento do povo, né? Preparou um povo especial para que pudesse receber essas bênçãos. E depois, em Jesus Cristo, nós fomos alcançados por ele. Foi preciso que Deus se manifestasse como Redentor, ou seja, Jesus Cristo. Ele se fez reconhecer por meio da sua palavra, ou seja, pela Bíblia. Então nós reconhecemos Deus através da forma indireta, que é tudo que ele fez no mundo, e direta, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e da Bíblia que nos revela como é que aconteceu toda a história de Israel, toda a história do povo e até a nossa história hoje também. A Bíblia é o livro de Deus. Foi ele quem escreveu pelas mãos daqueles a quem ele escolheu. Aula 1, pelo presbítero Mauro, né? Ele passou, explicou exatamente sobre os livros da Bíblia e como foi criado, como foi feito, né?
Deus, Jesus, se auto-revelou, não se escondeu, não se omitiu. Deus se fez conhecer direta, poderosa e definitiva pela Bíblia. Da mesma forma que Deus colocou na mente daqueles que o escreveram, Ele vai colocar no coração daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então Ele colocou no coração dos homens que escreveram, dos 40 homens que escreveram a Bíblia, Ele colocou o que Ele queria para que eles escrevessem e também, aproveitando, colocou já no coração deles também. E para nós, da mesma forma, conhecendo a Bíblia 100%, como eu falei no começo, a gente tem que crer e tem que conhecer a Bíblia 100%. Vai colocar em nossos corações tudo o que Ele quer para que a gente cresça e seja vitorioso. Nós não podemos deixar de nunca conhecer a Bíblia, buscar o conhecimento, porque cada vez que você busca o conhecimento maior, mais você vai conhecer a Deus e mais você vai ter benefícios desse conhecimento. Como falei no começo, temos que crer 100% na palavra de Deus. Não é 99,9%, é 100% na palavra de Deus. Se não for 100%, tem coisa errada, tem que ser 100%. Conclusão da revista agora, para terminar. A maior e mais clara de todas as revelações de Deus é sem dúvida a encarnação da sua palavra. A palavra perfeita de Deus, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a palavra que tomou vida. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. João 1:1. Então, qual é a maior revelação de Deus? Realmente Jesus ter vindo, que é a palavra, né? Vinha nos mostrar nesses 3 anos e meio que ele ficou aqui na Terra, como se deve se portar, as coisas certas, da forma certa, morrer, ressuscitar e nos salvar eternamente. Então, a maior revelação que Deus possa ter feito, da forma indireta ou direta, realmente foi essa forma, de vir como homem e nos resgatar da morte eterna. A Bíblia é Deus falando conosco. Todos podem buscar a Deus de sua maneira, mas o verdadeiro conhecimento só obtém aqueles que ouvem, estudam e creem na reveladora palavra de Deus, que eu estou falando, 100% da palavra, 100% crer 100% na Bíblia. Aqueles que ouvem, estudam, importante, e creem na Bíblia, na reveladora palavra de Deus. Então essa é a conclusão, que a gente realmente tem que conhecer a Deus por tudo que existe no mundo e também, preferencialmente, conhecer a Bíblia e tudo que ela diz sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, que é muito importante. Nós não podemos nunca deixar de estar estudando, conhecendo e lendo a palavra, porque cada vez que a gente lê, cada vez que a gente conhece um pouquinho mais, cada vez que a gente entra na palavra, Deus fala conosco, nos orienta, nos mostra o que temos como viver. Que Deus possa revelar a nós em cada leitura, se revelar a nós em cada leitura. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.